Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de abril, nós vamos meditar de 2ª Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Chegamos ao último dia de abril, né? E vamos ver a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Nós vamos aprender com Josafá. Quando pintar o medo, quando as dificuldades vier, a apreensão vier, Josafá nos dá a lição. Buscar ao Senhor, apregoar um jejum, se render ao Senhor para saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. A atitude do rei leva uma nação a se render ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Da tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Primeira coisa que Josafá fez foi lembrar a grandiosidade do rei diante da dificuldade dele. Muitas vezes permitimos que as nossas dificuldades sejam maiores do que o nosso Deus. E as nossas dificuldades parecem um gigante impossível de vencermos. Josafá nos ensina mais esta lição. Declarar quem é o nosso Deus. Poderoso é o Senhor. E o texto fala que ele continuou. Porventura o nosso Deus não lançou fora os moradores dessa terra diante dos povos de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, lembre daquilo que te traz esperança, lembre das promessas, lembre dos milagres que Deus já fez na sua vida, e isso te dará forças para se render e confiar novamente em Deus. Ele fez dessa forma e todo Israel seguiu com ele, toda a congregação, de Judá, de Jerusalém fizeram isso. E aí habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, ou seja, ele vai relembrando todos os feitos do Senhor em favor do povo, Aí ele fala: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-se fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos aprender esta lição com Josafá? Quando os problemas vierem, declare: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele é suficiente para garantir a vitória. Olha só. E aí veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja é vossa,
não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz. Olha só, Deus dá até a forma que eles estão vindo, né? Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quando nós fazemos isso, nós declaramos que o Senhor é mais poderoso que qualquer das nossas dificuldades, que o Senhor é mais poderoso que os nossos problemas, que o Senhor é mais poderoso que as circunstâncias. E aí nós vamos ver que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nós nos seus profetas, e prosperarei. No dia da tua adversidade, olhe no espelho e diga, né? Rubenita, creia no Senhor teu Deus e estará segura. Isso é declarar a palavra sobre as nossas circunstâncias, aprendermos com esses homens, com essas mulheres da Bíblia, a sermos vitoriosos em meio às dificuldades. E aí nós vamos ver que louvaram a Deus, né? E aí disseram: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha que coisa extraordinária, não é? Enquanto eles louvavam, enquanto eles declaravam a grandeza de Deus, enquanto eles declaravam que o Senhor é misericordioso para sempre, a Ele devemos render graças. Ou seja, ao invés de murmurar, rendei graças ao Senhor e a vitória chegará. Então vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Né? Ou seja, Deus batalhou por Judá, né? Deus batalhou pelo seu povo, e a eles coube apenas recolher os despojos. E aí nós vamos ver que Josafá, né, começou a reinar com 35 anos e reinou 25 anos, né? E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante ao Senhor. E Josafá nos ensina muito com a sua vida, né? Depois disso, nós vamos ver que Josafá não foi todo perfeito, ele teve as falhas dele. Ainda no capítulo 20, final do capítulo 20, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Então, ou seja, rei no norte, Josafá, rei no sul, eles fazem aliança. E esta aliança não foi bem vista ao Senhor, porque o reino norte estava longe de Deus, né? E aí nós vamos ver que Deus vai alertar, né, sobre esta aliança que não agradou a Deus feita para o Josafá. Então isso nos mostra que Josafá era humano. Tinha suas falhas, os seus defeitos, Deus o corrigia, mas em tudo ele sabia que a vitória dele vinha do Senhor. Capítulo 21, nós vamos ver que descansa Josafá e quem reina no seu lugar é o seu filho
Jeorão. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Capítulo 21, versículo 5. Andou nos caminhos dos reis de Israel, Reino Norte. Também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe casou-se com Jeorão, né? E isso era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que eles fizera, segundo a promessa que havia feito de dar a eles sempre uma lâmpada entre os seus filhos, que não faltaria sobre o trono do Davi a sua descendência. Essa promessa está em 1 Reis 11:36, né? E aí nós vamos ver que nos dias de Jeorão, os edomitas se reúnem e se rebelam contra eles, né? E rebelou-se Edom para livrar-se do poder de Judá, tá no versículo 10 do capítulo 21. Lembrando que os edomitas eram geração de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque. E nós vamos ver que no capítulo 22, ainda no capítulo 21, nós vamos ver que o Senhor desperta contra Jorão o ânimo dos filisteus, dos arábios que estão do lado dos etíopes, né? Por quê? Porque ele deixou os caminhos do Senhor. No capítulo 22, nós vamos ver o reinado de Acazia. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reuniu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. A mãe dele, né, filha de Onri, chamava-se Atalia. Nós já falamos sobre ela aqui no devocional. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe. Essa Atalia era terrível, né? Porque a sua mãe era a conselheira que o fez proceder iniquamente, né? De forma iníqua, tá no versículo 3 do capítulo 22. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeú vai matar Acasias, né? E foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, viesse visitar Jorão. Porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe, né? E assim nós vamos ver o final, né? Que Atalia vai usurpar o trono do próprio filho, destruindo toda a descendência real, né? Mas nós vamos ver que é guardado, né? Um rei, é guardado um dos seus descendentes. Nós já falamos a respeito disso, que vai suceder o seu trono posteriormente, e Atalia vai ser morta. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, para confiar sempre em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.